Dia 5 de janeiro de 2025. Estamos durante todos os dias desse ano de 2025, fazendo a leitura completa da Bíblia de Jerusalém. Lembrando que a Bíblia Católica, lembrando que nós começamos não pelo Gênesis, mas sim começamos pelo Novo Testamento. E aí, terminando o Novo Testamento, aí é que nós vamos para o Antigo Testamento. Então, ontem, dia 4, nós paramos em Mateus, capítulo 25. E na live de ontem tinha zoado no restaurante aqui vizinho de casa. E aí eu tive que refazer a leitura, da live, porque ontem tava muita música zoada, insuportável. Então hoje nós estamos aqui e vamos começar de onde nós terminamos ontem, tá bom? Que é Mateus capítulo 25. Lembrando que o nosso intuito não é interpretar nada da Bíblia, é apenas fazer a leitura, tá bom? Bora lá. Mateus capítulo 25. Parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo vem aí! Saí ao seu encontro!" Todas as virgens levantaram-se e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se." As prudentes responderam: "De modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós." Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora." Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão, e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou
e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Boa noite, Júlia. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, alegra-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiastes 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, alegra-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O último julgamento. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida,
dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Boa noite, João Miguel Dias da Silva. Fazendo todo dia a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento, Mateus capítulo 26, a paixão e a ressurreição. Conspiração contra Jesus. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. A unção em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco de alabastro, de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Mas Jesus, ao perceber essas palavras, disse-lhes: Por que aborreceis a mulher? Ela de fato praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convoscos, mas a mim nem sempre tereis. Derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o faz para me sepultar. Em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, em todo o mundo também o que ela fez será contado em toda a sua memória. A traição de Judas. Boa noite, João Miguel. Todo dia nós estaremos aqui continuando a leitura, viu? Se você perdeu a leitura do começo da Bíblia, pelo Novo Testamento, vá lá, a live fica salva, dia 1º de janeiro de 2025, e todos os dias vamos fazer essa leitura. Terminando o Novo Testamento, aí nós vamos para o Antigo Testamento e assim ler a Bíblia de forma completa. A traição de Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata.
E a partir disso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e distribuiu aos discípulos. Disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. Depois disso, tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo: não bebereis mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo do reino do meu Pai. A negação de Pedro é predita. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: Esta noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. No Getsêmani. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro: como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: dormi agora e repousai. Eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Prisão de Jesus. E enquanto ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, acompanhado de grande multidão com espadas e paus, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Seu traidor dera-lhes um sinal, dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus respondeu-lhe: amigo, para que estás aqui? Então, avançando, deitaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhes disse: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para meu Pai, a fim de que ele pusesse à minha disposição, agora mesmo, mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais isso deve acontecer? E naquela hora disse Jesus às multidões: como ao ladrão saíste para prender-me com espadas e paus? Eu sentava no templo ensinando todos os dias, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram.
Jesus diante do sinédrio. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. Levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: Nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos declaraste, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dissestes. Aliás, eu vos digo que de ora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vede, vós ouviste neste instante a blasfêmia. Que pensais? Eles responderam: É réu de morte. E cuspiram-lhe no rosto e o esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem é que te bateu? Negações de Pedro. Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, outra viu e disse aos que ali estavam: Ele estava com Jesus, o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: De fato, também tu é um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, a palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 27.
Jesus é conduzido à presença de Pilatos. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Morte de Judas. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso, se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias, e tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. Jesus diante de Pilatos. Jesus foi posto perante o governador, e o governador interrogou-o: és tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhes disse Pilatos: não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei de Jesus, que chamam de Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: mas que mal ele fez?
Eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. A coroação de espinhos. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram contra ele toda a corte, despiram-no e puseram-lhe uma capa escarlate. Depois, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, diziam, caçoando: salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tomavam o caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram-no para o crucificar. Boa noite, Ana Cláudia. A crucifixão. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar que chamavam de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. E após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando a sorte. E sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima da sua cabeça por escrito o motivo da sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Jesus na cruz é escarnecido e injuriado. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. A morte de Jesus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve treva em toda a terra. Por volta da hora 9ª, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é:
Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo disseram: Está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, rendeu o espírito. Nisso, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: De fato, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia a servi-lo. Entre eles Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro, à guarda do túmulo. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos, e a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide, guardai o sepulcro como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, e selando a pedra e montando guarda. Hoje nós terminamos, o dia 5 de janeiro de 2025, a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Amanhã, dia 6, a gente continua Mateus capítulo 28. Todo dia a gente faz live à noite, tá bom? Se você não acompanhou a leitura do começo do Novo Testamento, veja que as lives ficam salvas na playlist, do canal, com as datas corretas.